Essa mulher que você está vendo no vídeo é uma professora americana chamada Jessica Buchanan. Esse vídeo mostra ela implorando pela própria vida enquanto é filmada por piratas da Somália. Fraca, doente, sem saber se alguém estava vindo buscá-la. Do outro lado do mundo, os militares Navy SEALs americanos viram esse vídeo e se comprometeram a fazer tudo para resgatá-la. Jessica Buchanan tinha 32 anos e vivia com o marido em uma das áreas relativamente mais seguras da Somália. Não estava lá por turismo ou aventura, estava lá para salvar vidas. Junto com seu colega dinamarquês Paul Hagen Thisted, ela trabalhava para uma grande organização humanitária, educando crianças sobre os perigos das minas antipessoais, explosivos enterrados que continuavam matando civis inocentes décadas após os conflitos que os haviam colocado ali. Era um trabalho arriscado por natureza. A situação de segurança no chifre da África era tensa. Ataques com bombas e confrontos entre tribos rivais aconteciam com regularidade perturbadora. Mas Jessica não havia ido à África para se esconder atrás de muros. No dia 25 de outubro de 2011, ela e Paul precisavam viajar para conduzir um treinamento. A primeira coisa que chamou a atenção de Jessica foi o motorista. Em vez do chofer habitual, um homem completamente desconhecido estava sentado ao volante do Land Cruiser que deveria levá-los ao aeroporto. Paul parecia estar com pressa e entrou no veículo sem questionar. Jessica hesitou, mas acabou embarcando também. 10 minutos depois, tudo mudou. Um carro massivo forçou o comboio a parar abruptamente. Cerca de 30 homens com fuzis AK-47 saltaram de vários veículos, batendo nas janelas e gritando ordens em uma língua que Jessica não entendia. Antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, um dos piratas apontou a arma diretamente para sua cabeça. Seu assessor de segurança foi violentamente arrastado para fora do veículo, e o motorista que deveria protegê-los acelerou, revelando finalmente para quem realmente trabalhava. Jessica Buchanan havia sido sequestrada. Os piratas não se importavam com as vidas dos trabalhadores humanitários. Para eles, Jessica e Paul eram simplesmente mercadorias, ferramentas para extrair o maior resgate possível do Ocidente. Mas enquanto as negociações se arrastavam, a realidade do cativeiro era brutal. Jessica enfrentava fome constante, calor sufocante durante o dia, frio intenso durante a noite no deserto somali, e a presença permanente de homens fortemente armados que haviam consumido khat, uma planta estimulante comum na África que age de forma similar às anfetaminas, tornando-os imprevisíveis e perigosos. Em um dos momentos mais aterrorizantes do cativeiro, os piratas forçaram Jessica e Paul a se prepararem para a própria execução, apenas para enviá-los de volta alguns minutos depois. Era uma forma de demonstrar poder e quebrar psicologicamente os reféns. As semanas viraram meses. As negociações avançavam lentamente. Os piratas chegaram a recusar uma oferta de 1,5 milhões de dólares americanos, dinheiro suficiente para garantir décadas de conforto para cada um deles. E então a situação piorou drasticamente. Uma infecção urinária começou a se alastrar pelo corpo de Jessica. Sem tratamento adequado, no pior cenário, poderia ser fatal. Em uma mensagem final gravada em vídeo e enviada às autoridades ocidentais, Jessica e Paul imploraram pela vida e pelo pagamento rápido do resgate. Caso contrário, ela morreria pela infecção ou pelas mãos dos piratas drogados que a mantinham cativa. Naquela noite, Jessica olhou para o céu estrelado da Somália e rezou. Do outro lado do mundo, suas orações foram respondidas. A 10 mil milhas de distância, 24 celulares tocaram simultaneamente. Mas todos tinham uma coisa em comum, uma aura de calma absoluta, confiança e profissionalismo que não se encontra em nenhum outro lugar. Eram membros do SEAL Team 6, o esquadrão de operações especiais mais letal dos Estados Unidos. Os mesmos homens que haviam eliminado Osama Bin Laden meses antes. Assim que o vídeo de Jessica implorando pela vida chegou às mãos dos militares americanos, o Blue Squadron do SEAL Team 6 começou a treinar dia e noite para o resgate. A voz dela no vídeo sempre no fundo de suas mentes. Esses guerreiros haviam caçado homens perigosos em todos os cantos do mundo. Mas quando se tratava da vida de uma mulher inocente, especialmente uma professora americana que havia ido à Somália para ajudar crianças, a motivação era diferente, era pessoal. Em 25 de janeiro de 2012, exatamente 3 meses após o sequestro, o presidente Barack Obama pessoalmente deu o sinal verde para a operação de resgate. O plano era simples na teoria: saltar de paraquedas sobre a Somália e se aproximar do acampamento pirata a pé para não alertar o inimigo com barulho. Na prática, quase tudo que podia dar errado, deu errado.
Primeiro, uma violenta tempestade solar atingiu o campo magnético da Terra com tal força que as ondas de rádio foram completamente perturbadas, bloqueando as comunicações com as unidades de apoio por horas. No pior cenário possível, aqueles 24 homens estariam completamente sozinhos, sem força de reação rápida, sem relatórios de situação e sem apoio aéreo. Segundo, os ventos eram mais do que o dobro da velocidade que normalmente cancelaria qualquer missão de salto. Em qualquer outra circunstância, a operação seria adiada pelo menos 24 horas. Mas os SEALs sabiam que Jessica não tinha essas 24 horas. Cada um dos 24 homens a bordo do 130 estava disposto a assumir esse risco extra, sem hesitar. Após cerca de 3 horas de voo, o 130 chegou ao ponto de salto. Os SEALs se levantaram de seus assentos, conectaram seus tanques de oxigênio e saltaram para a escuridão desconhecida de mais de 6.000 metros de altitude, dentro de ventos de 70 km por hora. Em questão de segundos, atingiram 190 km por hora em queda livre, uma velocidade normalmente alcançada por atletas competitivos em condições ideais. Apesar da situação absurda dos ventos, os SEALs conseguiram pousar de forma relativamente coesa, alguns sendo arrastados por centenas de metros pela savana antes de conseguir se separar do paraquedas. Sem tempo a perder, colocaram seus equipamentos de combate e começaram a marchar em silêncio absoluto pelo calor de mais de 40 graus da noite somali. Após quase 1 hora de marcha silenciosa, os SEALs chegaram à última cobertura antes do acampamento. Estavam a apenas 500 metros dos piratas. Ao longo do caminho, haviam mudado de direção várias vezes para sempre ter o vento no rosto, eliminando qualquer possibilidade de serem detectados pelo olfato dos guardas. Cada detalhe contava. O experiente SEAL Justin Sheffield liderava o grupo. Ao seu sinal, os operadores se espalharam amplamente para a esquerda e para a direita, trazendo o máximo de fuzis para a linha de frente sem que ninguém cruzasse o campo de fogo do outro. Atiradores de elite se posicionaram nos flancos externos, monitorando cada movimento. Através de seus visores térmicos, os SEALs observaram enquanto um sentinela pirata ficou ansioso e acordou os outros. Os SEALs aceleraram o passo, ainda em silêncio perfeito. Sheffield minou seu laser em um dos guardas somalis. Sem precisar dizer uma palavra, seus companheiros fizeram o mesmo. O feixe infravermelho era completamente invisível para os piratas sem visão noturna, mas eles sentiram algo se movendo na escuridão. Com um estrondo ensurdecedor, a metralhadora dos piratas disparou, seguida por vários fuzis AK-47. Os atiradores de elite dos SEALs haviam esperado exatamente esse momento. Em segundos, silenciaram as metralhadoras inimigas com precisão cirúrgica e buscaram novos alvos. Os SEALs devolveram o fogo enquanto simultaneamente avançavam em direção aos reféns. Então Sheffield avistou o que havia procurado. 2 piratas armados com AKs parados diretamente sobre Jessica, que estava agachada no chão. Ele e outro SEAL se separaram da formação e, com disparos precisos, garantiram que esses piratas nunca sequestrassem mais ninguém. Quando Sheffield viu o rosto pálido de Jessica, ele mergulhou por cima dela, usando o próprio corpo como escudo humano contra os tiros que ainda cruzavam o ar ao redor deles. Mais SEALs se juntaram imediatamente. Em segundos, a professora americana estava protegida por múltiplas camadas dos melhores guerreiros do mundo. Do outro lado do acampamento, outro SEAL havia feito o mesmo com Paul, protegendo o dinamarquês do fogo inimigo. Quando os 9 piratas foram neutralizados e os tiros cessaram, Sheffield colocou Jessica nos ombros e correu para fora do acampamento, tão longe de qualquer perigo quanto suas pernas conseguiam levá-lo. Os SEALs formaram um escudo humano ao redor de Jessica e Paul, prontos para retomar o combate a qualquer momento. Cada vez que um barulho suspeito era ouvido ou um relatório de inimigos chegava pelo rádio, levava apenas alguns segundos para Jessica se encontrar sob uma camada de Navy SEALs tentando protegê-la com os próprios corpos. Felizmente, não houve mais combate. Quando Jessica perguntou, ansiosa, "E se vierem mais?", Sheffield a olhou diretamente nos olhos e respondeu com a calma gélida de quem havia passado décadas treinando para exatamente esse momento. "Somos o SEAL Team 6. Nós vamos qualquer um que tente te machucar." Pela primeira vez em 3 meses, Jessica Buchanan sentiu que estava segura. Os SEALs destruíram o depósito de armas dos piratas, marcharam até a zona de pouso e embarcaram no helicóptero Black Hawk, que os levaria para longe daquele pesadelo. A bordo, um dos soldados se ajoelhou ao lado de Jessica, olhou nos olhos dela, entregou uma bandeira americana cuidadosamente dobrada e disse: "Bem-vinda à casa, Jessica."
Atrás de Jessica ficaram 3 meses de cativeiro entre piratas fortemente armados. Uma infecção que poderia ter sido fatal. E 9 piratas que nunca mais fariam mal a ninguém. A história de Jessica Buchanan é a história do que acontece quando os Estados Unidos decidem que não vão deixar um cidadão americano para trás.